beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química e falamos da vida. Pois então, né? Aproveitando que eu tô numa bateria de vídeos aí que tá muito legal pra mim, sabe? Existe algo muito curioso para quem cria conteúdo, acredito eu, né? Pois eu realmente tenho dificuldade em me classificar como um criador de conteúdo, youtuber, tanto quanto um escritor. Gente do céu, a galera tá rasgando aqui na marginal. Todos os títulos dos quais eu exerço, eu tenho dificuldade de também me classificar. Mas eu realmente penso nas pessoas que criam conteúdos e tem ali, né, uma presença midiática, porque, cara, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei, de fato, uma classificação que eu gosto, né? Eu gosto de ter as minhas próprias classificações. E, meu, eu sou underground, mano. Essa que é a verdade, né? Eu nunca me identifiquei muito com as coisas que se tornam popular. Não me colocando dentro de uma supervalorização ou, né, alguém estranho. Se bem que estranho talvez eu seja. Mas até mesmo, né, as linguagens. Pô, tá ruim o ângulo, mano. Eu acho que eu fico assim. Que eu fico assim. Nem mesmo as linguagens ao que cabe, né, as questões de exposições nas plataformas digitais, virtuais, eu me identifico realmente com isso, cara. Eu tô muito contente. E não adianta. Eu aí, quando em uma reformulação questionadora, né, ao que talvez eu pensasse ser, e ainda de fato incomodado, ai caralho, que doidão, mano, a galera tá chapada, brother, malandro, é que tá super cedo, eu acho que a galera tá tudo breaca, malandro, brother, eu fiquei velho de vez, mano, caralho, mano, enfim, né, essa é a naturalidade, sabe, sempre que de repente eu penso, ou pensava, posso pensar ainda, não sei, em vir aqui, né, com até mesmo um tópico legal e querendo ser mais, sei lá o que também, nunca ia. E agora sim, ó, só vai, mano, só vai, velho, né? E um real cuidado às pessoas que me acompanham, né, que interagimos e tal. Puta, se eu tiver chato, dá um papo, mano, né, mas tô me sentindo novamente conectado comigo, tem sido gostoso. Pô, tá fechado aqui, mano, tá fechado, e aí, mano, puta, aí azedou o frango, velho, nossa, mano, puta, eu vou ter que dar uma volta, mano. Beleza, Deus dá, Deus não tira, mano. É pra eu fazer essa volta, porque é pra eu fazer essa volta, mano. E tá tudo bem, velho, né? Enfim, cá estou, né, com os meus pensamentos e sentimentos e presenças de qualidade espiritual, né? Sabe que eu compartilhei um vídeo aí que o tópico é, né, amadurecimento espiritual. Mano, a galera tá chapada dirigindo, brother. O malandro ali tá fazendo assim, ó. Penso eu, né? Eu ainda... Quer ver que essa porra vai entrar aqui ainda? Não. Penso eu, né, que mesmo tentando não explicar, justificar, até mesmo defender muitas vezes, né, sei lá o que eu coloco e qualquer coisa que pra mim tem ali um juízo, né, de importância. E aí, mano, não sei o que aí, o bagulho? Ah, não, acertei. No caso, aquilo que poderia ficar associado à minha pessoa, trouxe, né, mais constantemente a minha reconexão espiritual. E
diferente de antes, onde eu não apresentava algumas questões mais explícitas e sempre de uma certa forma neutro, né, mas colocando uma bagagem que para mim é relativamente vasta, né, nas questões de conhecimentos reais, né, em cima da espiritualidade, da religiosidade, as origens míticas também, né, tanto quanto diversas outras de propriedades cósmicas, vai pra... tá tendo corrida, velho. Que legal, mano. O que eu quero falar é um pouco sobre estar na manhã, sabe? Do dia. Mas continuaremos aí nessas questões espirituais. O grande lance é que eu também entrei numa certa preocupação em ter associado, então, não quando explícito, mas facilmente identificado, né, a linha, né, que estou permitindo novamente existir em mim, e isso criar então, puta, eu precisava entrar ali, mano, isso criar então, né, uma certa forma de bloqueio, né, ou aversão por, quem sabe, alguém ter uma questão religiosa, né, espiritual, que não goste, inclusive, né, desta que estou exercendo. E isso é curioso, cara, porque eu sempre tenho, né, dentro de mim uma segurança em conseguir, até mesmo de uma forma, aí sim, né, me supervalorizando, rebater até mesmo estes que muitas vezes já possuem, né, a sua certeza de uma questão espiritual religiosa. E ok, né, essas coisas elas são muito presentes nas origens abraâmicas, né, mas existem também em outras. Até mesmo de uma forma, cara, que pra mim é triste, sabe? É ver de fato, né, as mesmas condizentes à mesma origem, e por ter então uma segmentação um pouco diferente, né, uma linha diferente, uma segmentação diferente, né, mas ainda assim vindo de uma mesma origem, negando e não gostando da outra, é muito curioso, cara. Mas enfim, e nesse vídeo, né, que eu coloquei sobre o amadurecimento espiritual, foi muito curioso, porque de fato, cara, eu já sofri muito com as questões subjetivas da existência, né? E não somente isso, eu sempre estudei, busquei, vivi, mas numa base que foi muito importante, inclusive, onde tive, né, a entrega, a apresentação e as explanações muito preparatórias para eu conhecer as origens do que então existia e do que podia ser, sim, né, nas questões científicas, comprovatórias, tal qual, né, tudo que era então, até mesmo fruto, cara, de nossa natureza psicológica, né, e isso foi muito importante. Porém, ao viver, ter e passar e, enfim, vivenciar, inclusive com as drogas, né, uma série de coisas, eu nunca acessei de fato o lugar que eu compartilhei nesse vídeo, amadurecimento espiritual, um vídeo recente. E naquele momento que eu compartilhei, ali ainda estava de fato o encontro realmente daquilo que eu estava vivendo como
uma verdade que foi como um alcance muito elevado, né? E ali pensava eu manter aquela, cara, maravilhosa sensação, e sem nada místico, sem nada esotérico, sem nada resolvido, sem nada definitivo, não mudou nada na vida, mas era uma certeza que acalmou o coração. Talvez inclusive seja a certeza das pessoas que têm, né, essa conexão absoluta e definitiva dessas estruturas abrâmicas. Olha que legal, é muito legal quando você tem a mente e o coração aberto, cara. E ok, e aí passou, cara, e ao passar foi tão interessante, porque eu senti que ali foi um primeiro estágio em uma verdade onde ainda a minha resistência racional e intelectual faz com que eu duvide, eu questione, eu precise de um objeto concreto da nossa realidade, para que então através dele eu possa me conectar com a realidade também, né? Tornando legítimo esse momento, sem me defender em subjetividade, como eu sempre aplico, daquilo que é abstrato, tão presente quanto, mas que por todo o caminho que eu vivi, negando e desdenhando muitas vezes, tornando inclusive blasé, né, colocando-me como de afinidade, conhecimento, estudo, prática por décadas, né, do budismo, que enquadra-se de uma forma meio que chique, vamos colocar dessa forma, né? E o mais curioso, né, cara, o budismo não é religião, Buda não é Deus. Então é muito legal quando nós confundimos as verdades, né? E por isso o blasé e o chique, porque eleva-se a uma máxima de inteligência e conhecimento. Mas o budismo, em sua prática genuína, né? Eu jamais seria um budista. E até mesmo a forma que eu tenho o budismo é totalmente errada, porque ela é racional. E ok. E aí, ao ter então esse encontro de não viver mais aquele lugar, eu voltei a um lugar, que é o lugar que eu vivo hoje, que ainda assim é diferente, é mais leve, é maduro, é presente, mas não daquela maneira, não naquele encontro que eu tive, não naquele nível preparatório para então realmente conseguir estar na espiritualidade como eu, em um local, em uma doutrina. Voltei aos desenvolvimentos. Dizendo tudo isso, é gostoso porque dentro de uma certa comunhão eu estou mais conectado ainda a mim, mais conectado ainda ao meu trabalho, mais conectado ainda na importância paterna, e mais conectado à vida. E é engraçado, cara, como uma espécie de chamado habita dentro de nós sem nenhuma interferência, sem nenhuma dúvida, sem nenhum incômodo, para então fazermos, né, termos, quando não, obviamente, né, não fazer, não ter, não estar. É como se uma certeza maior do que nós, mas não nos anulando, né, em sermos então o agente
de escolha, decisão, execução, etc. Mas nos coloca, cara, em uma harmonia. Quando atendemos, realmente nos mantemos nessa frequência, né, nessa vibração de fluir, então, na existência de uma forma que nos mantém bem, né? Ou, se não estávamos bem, passamos a ficar, ou até mesmo, se ainda assim estávamos bem e não compreendemos de uma forma mais simples o que já foi, então, encaixado, por exemplo, sentir a vida, ficamos mal, vamos colocar dessa forma, mas não o mal que te derruba, que faça mal, é ainda uma espécie de ação preparatória para que então você mesmo valide, né, acredite, esteja com aquilo que você já sabe, né? Eu tenho vivido muitos momentos dessa forma que ficam cada vez mais naturais, onde hoje, ao dia de agora, sentindo o fluxo da vida, então logo entendi que valeria sim um passeio, valeria sim estar ao sol como estou, valeria sim viver a conexão junto à vida. Eu acabei de perceber que é muito parecido com um estado de droga, né? Até mesmo no curso de psicanálise que eu fiz, que tinha também, né, a arte, a literatura e a dicção, inclusive, no Instituto SEDES, eu apresentei alguma coisa lá que eu não lembro o que. Lembrei. Eu falei que a arte plástica, ela é ainda, olha, não é mais, a espiritualidade também. Bom, enfim, porque aí eu poderia defender aqui com várias questões lógicas, racionais, intelectuais, mas eu não farei isso. Enfim, quando eu coloquei ali uma expressão sobre a arte ser ainda o único lugar que me aproxima muito do que eu vivia aos transes, né, ainda numa questão positiva da droga, e aí a professora disse, existe uma ideia que Freud colocou, que a arte, ela é aquela que promove, então, o efeito narcotizante. E, novamente, eu sem saber, então somente ali coloquei. E é legal como existem, né, bases, fundamentações e, enfim, grandes verdades por aí, que, tão somente eu sem saber, vivo, né? E agora, eu percebo que nesse momento, a espiritualidade está cumprindo esse papel, né? Isso é gostoso, cara. Isso é diferente, isso é maduro, isso é lúcido. Não é fanático, não é de fuga ou busca, procura. É tão somente assim ser, né? Então, eu quis compartilhar com vocês esse momento, né? Sirva ou não sirva, mas o elo de conexão aqui poxa vida, né? Quanto tempo eu fiquei, e também não sei se isso vai durar, mas tem sido muito legal, tem preenchido lacunas que estavam abertas. Quanto tempo eu fiquei lutando contra, negando, né? E criando uma série de justificativas e elaborações para talvez não viver a simplicidade de não criar aqui algo extraordinário, mas estar de uma forma até mesmo harmoniosa, talvez ouvindo a mim mesmo, sabe?
mas que dessa vez ela vem com alguns formatos espirituais, com alguns formatos religiosos, formatos inclusive que serviram para uma grande verdade que aconteceu na minha vida e contribuiu para que eu alcançasse novas verdades. E hoje é como se eu pudesse fazer prática essas verdades que estavam ali sem o encontro desse lugar, sem o encontro talvez até mesmo no meu lugar. Não que tudo que eu tenha vivido não fosse algo de algum lugar meu, junto à vida, mas é como se desse lugar que eu estou, que não precisa nem ter nome, faz com que eu consiga de fato melhor estar, sabe? Aos lugares de cada qual com seu qual e ao todo da vida. E é isso, simplesmente isso. Mais um compartilhamento livre, que não tem título, não sei o que é, mas faz parte. Talvez sem necessitar ser parte, tão somente estando. E é isso. Demorou? Nós.